meus queridos irmãos, estudantes da doutrina espírita, estamos aqui com muita alegria, nos reunindo mais uma vez para o nosso estudo sistemático do Evangelho. O tema de hoje a gente encontra lá no capítulo 27, no item 18. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Bom, vamos aqui para a nossa leitura do Evangelho, então vamos procurar nos concentrar e prestar bastante atenção nas palavras dessa mensagem, que hoje vai ser bem curtinha, tá bom? Então vamos lá. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 18. Os espíritos sofredores pedem preces, pois elas lhes são proveitosas. Quando percebem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação direta. Reanima-lhes a coragem. Estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação dos erros que cometeram e pode ajudar a desviar o pensamento do mal. Bem, meus queridos, hoje a gente vai dar início com a primeira parte desse estudo, que vai ser dividido em 4 no total. Eu tive que fazer isso pois o assunto é bastante extenso, então a gente vai precisar aí de 4 etapas para poder ver todo ele. Essa parte, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, ficaria muito extensa se fosse apenas um vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a diferença entre alma e espírito. Na verdade, é muito comum, por todas as pessoas confundirem os dois termos, e eles, na maioria das vezes, têm o mesmo sentido, mas na verdade não. Allan Kardec nos mostra exatamente qual é o sentido que cada uma tem. Pessoal, a alma nada mais é do que um espírito encarnado, ou seja, um espírito que reencarnou e se revestiu de um corpo físico para poder se manifestar no plano material. Já o espírito é uma alma que desencarnou, ou seja, que se desligou, se libertou do seu corpo físico e agora possui apenas um corpo fluídico, um corpo esse que Allan Kardec vai chamar de perispírito, podendo ser chamado aí de outros nomes de acordo com outras culturas, outras religiões. Pode ser corpo astral, pode ser corpo etéreo, enfim, uma série de nomes. Além disso, a gente deve saber também que o nosso pensamento ele não possui barreiras e nem limite de distância que ele pode alcançar, independente da distância, do espaço, do tempo, o nosso pensamento ele consegue abranger qualquer distância. Dessa forma, os nossos entes queridos e os espíritos de uma forma geral, eles conseguem receber os nossos pensamentos. Eles conseguem, quando oramos, quando fazemos uma prece por eles, eles conseguem nos ouvir, eles conseguem, através da transmissão do pensamento, eles recebem a nosso pensamento e podem inclusive até ouvir a voz da nossa mente, que a gente costuma fazer as nossas preces mesmo mentalmente usando verbos, usando as palavras. Então eles conseguem inclusive nos ouvir quando a gente fala pela mente, e é exatamente dessa forma que os espíritos se comunicam. Como nós também somos espíritos, se a gente não estivesse revestido por um corpo físico, nós nos comunicaríamos apenas usando o pensamento. Portanto, pessoal, quando a gente faz uma prece por alguém, quer seja ele encarnado ou desencarnado, essa pessoa vai receber o nosso pensamento. Agora, essa energia positiva, esse pensamento positivo, essa vibração que a gente faz, só vai beneficiar a pessoa que recebe se ela estiver em sintonia com esse pensamento. Então é necessário que a outra pessoa também esteja, se for no caso uma prece, ela também esteja com uma boa vibração para poder ela sentir os benefícios. E assim, mesmo que o espírito que recebe a prece não esteja em sintonia, esteja com uma vibração ruim, esteja em uma faixa vibratória ruim, com maus pensamentos, com maus sentimentos, revolta, raiva, enfim, eles vão receber o nosso pensamento, eles vão, abre aspas, nos ouvir, como eu falei. Então, os conselhos que a gente traz através da prece, as boas palavras, o desejo do bem da pessoa, a gente desejando bem, a gente querendo o bem da pessoa através da prece, ela vai receber isso e ela vai se sentir muito melhor com isso. Como o próprio texto fala,
traz um ânimo para eles, encoraja, estimula o desejo de se arrepender, né? Enfim, é muito importante a prece para os espíritos de uma forma geral. Para a gente entender um pouco melhor sobre tudo isso que a gente acabou de ver e o efeito que a prece provoca nos espíritos, né? Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Imagine o seguinte, um homem, ele se vê em uma situação em que ele precisa, assim, repentinamente ser enviado para um outro lugar, ou seja, fazer uma viagem, né, contra a vontade dele, de uma forma totalmente de surpresa. A família não fica sabendo, ele não se despede de ninguém, enfim, essa coisa assim totalmente repentina. E ele é mandado para um local onde ele não vai ter acesso aos seus familiares, à sua família, ele vai ficar distante, separado deles, eles não vão poder se verem mais, né? Vai ser uma viagem só de ida. E aí você vê, a família fica, né, numa situação complicada, sofrendo, com saudade, né? Por não poder mais ver a pessoa, né, estar distante dela. E obviamente que também a pessoa o viajante no caso, né, ele vai ficar também com muita saudade, vai sofrer bastante. Então por aí você tira, essa é a situação mais ou menos aí parecida com o que ocorre com o nosso ente querido quando desencarna, né? Ele continua vivo, né, como no exemplo, a família sabe que o viajante está vivo, mas não tem acesso a ele, não pode se encontrar com ele e nem ele se encontrar com a família novamente. Então, trazendo para a nossa realidade espiritual, se processa mais ou menos assim. E para você ver como é que esse viajante ia se sentir diante toda essa situação se os seus familiares conseguissem se comunicar com ele, enviar uma mensagem, né? Dizer, olha, a gente está aqui torcendo por você, né? A gente te quer muito bem, a gente te ama, né? E não importa onde você esteja, a gente vai sempre te amar, nós queremos muito o teu bem, né? Imagina se um espírito desencarnado também pudesse receber, né, essa palavra de encorajamento. Ele vai perceber que as pessoas ainda gostam dele, que ainda querem o bem dele, né? Que as pessoas pensam nele, que ele não foi esquecido, né? Então por aí você tira como a prece é importante para os nossos entes queridos que já desencarnaram, assim como também é importante para os espíritos sofredores que se encontram muitas vezes atormentados, perturbados mentalmente. Muitos deles esquecem até quem são, o próprio nome, perdem a memória por causa desse estado de perturbação que eles ficaram após o desencarne. Obviamente que esse estado ele não é para toda a eternidade, ele é apenas um período, uma fase que depois passa, né? Então é isso, meus queridos amigos. Nesse momento eu convido vocês a retornar aos nossos grupos, né, no Facebook, no WhatsApp, para que a gente possa desenvolver o nosso diálogo sobre esse tema de hoje e também responder aquelas perguntinhas, né, da proposta que eu sempre coloco, para poder incentivar vocês. Eu queria lembrar vocês também de poder se inscrever no canal para continuar recebendo os vídeos, tá bom? E não esquecer também de compartilhar, pessoal, é extremamente importante levar essa mensagem do Evangelho para as outras pessoas, né? Para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, para a nossa família. Então finalizamos aqui a nossa primeira parte. Vejo vocês na próxima semana com a parte 2 desse estudo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, muita paz.